Ei, será que você aí sabe exatamente o que é uma transição planetária? O que é essa transição planetária que nós estamos vivendo nesse momento? Hoje nós vamos conversar sobre este tema. Afinal, o que realmente é essa transição planetária e esse momento de evolução que a gente está vivendo? Eu sou Vanessa Queiroz, mentora evolucionária, e estou aqui para ajudar você no seu processo de evolução e ascensão. E a pergunta é exatamente essa. Afinal, você sabe o que é essa transição planetária? Porque muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. Vanessa, o que é esse momento? O que realmente está acontecendo? Por que a gente está vivenciando essa experiência? E como é que isso está aparecendo na nossa vida? Então, a minha ideia hoje aqui é justamente compartilhar um pouquinho sobre esse assunto com você. É importante que a gente consiga compreender o momento em que nós estamos vivendo. Este é um momento de mudanças, um momento de transformações, por isso que a gente chama de transição, um momento onde a gente começa a sair de um ponto, sair de um lugar para chegar em outro lugar. Não quer dizer que nós estamos finalizando um processo, mas sim que estamos iniciando um movimento de transformação, de mudança para a história da nossa humanidade e, consequentemente, para o nosso planeta, por isso que é chamado de transição planetária. Então, veja só. Quando nós estamos falando desse movimento, nós falamos de algo que começou a acontecer aproximadamente em 1988. E o grande motivo que está por trás dessa transição planetária é o que a gente chama de a nova era, a era de ouro da humanidade ou a nova era de ouro. Por quê? Nós já vivemos isso porque sabemos que de tempos em tempos o nosso cosmo faz um movimento que nos coloca em condição de receber uma carga extra de iluminação, uma carga extra de luz. Então a gente pode pensar que o planeta Terra circula em volta do grande Sol central, o Sol de Alcione, e você vai poder perceber que nesta circulação do planeta Terra ao redor do Sol de Alcione, ele fica por alguns anos num período de luz, onde ele recebe diretamente as informações de luz dos biofótons, e um outro período de luz, onde ele também recebe essas cargas elétricas de biofótons. Mas entre esses dois longos períodos de luz, existem dois grandes períodos de escuridão, períodos onde nós não estamos diretamente recebendo a carga de luz do grande Sol central. E é aí que entra o grande movimento da transição que a gente está vivendo aqui. Por quê? De 1988 para cá, a nossa galáxia começou a entrar dentro desse cinturão de fótons de Alcione e a partir de 2012, literalmente, o nosso planeta Terra entrou nesse cinturão de fótons, o que significa que nós saímos de um período de aproximadamente 11.980 anos de adormecimento para começar a despertar para um novo período de luz que tem aproximadamente aí uma duração de 2.160 anos. Então a gente pode pensar que existem aí em torno de 29 mil anos para fazer essa circulação toda, entre 26 e 29 mil anos para que o planeta circule toda essa volta, né, para que a galáxia, inclusive, circule toda essa volta de Alcione. E a gente tem períodos de luz e de escuridão. Esse é o que precisa ficar na nossa cabeça. Período de luz, que é o que nós estamos vivendo agora, por isso é chamado de Era de Ouro, né? Era de luz, Era da iluminação, porque é o momento em que nós começamos a aprender a sustentar as nossas próprias cargas de luz. Então, vamos usar um termo bem simples aqui para ficar fácil da gente entender. Nós hibernamos, dormimos por muitos anos, estamos despertando através de um momento de luz para a nossa vida, para que nós possamos aprender a sustentar essa luz, porque em algum momento, novamente, nós viveremos por esses períodos de escuridão e de adormecimento. Mas o que nós já sabemos é que a necessidade desse período de luz é que nós aprendamos a sustentar a nossa própria luz, a nossa própria divindade, para que no próximo período de escuridão nós possamos estar iluminados e nós não precisemos mais adormecer. Então é como se nós vivêssemos novos processos, novos ciclos de giro em torno deste Sol, sem
perder a consciência, sem diminuir a nossa consciência, sem adormecer nesses momentos onde a luz de Alcione não consegue alcançar a nossa galáxia, justamente pela posição que nós estaremos em relação a ela no cosmo. Parece complexo quando a gente usa essas nomenclaturas, mas esse movimento é um movimento mais simples do que você imagina. O meu objetivo nesse vídeo foi mostrar para você exatamente esse processo de circulação que a gente está fazendo. Do mesmo jeito que o planeta Terra tem dia e noite, a nossa galáxia, quando gira em torno do Sol central de Alcione, tem períodos de luz e períodos de escuridão. A transição planetária significa exatamente o fato de que nós estamos transitando entre esse período de escuridão e este período de luz, e que este novo período de luz está possibilitando para nós humanos agregar uma nova habilidade da nossa consciência e da nossa biologia para que nós não precisemos mais adormecer nos próximos períodos de escuridão. Espero que você tenha compreendido isso, mas a gente ainda vai conversar mais sobre esse tema para que nós possamos explorar quais são os benefícios desse processo e o que nós podemos fazer para nos mantermos conectados e alinhados com esse processo de transição planetária e também o que isso pode estar te gerando de desequilíbrio se você não estiver sabendo como lidar com esse tempo. Tá joia? Um beijo grande e a gente se fala logo em outros vídeos para explorar como é que você pode lidar com esse momento.